Graça e paz, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui no nosso canal Mulheres Evangelistas para trazermos uma reflexão acerca da Palavra de Deus. E hoje nós vamos refletir acerca de uma passagem muito conhecida, a passagem onde Jesus encontra Zaqueu. Vamos ler aqui, eu convido os irmãos aí a Lucas 19, a partir do verso 1. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu diante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou. Zaqueu, desce depressa, pois é preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento, Zaqueu desceu, apressado, e recebeu com enorme alegria. Todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá? Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E aí agora eu quero pontuar cada ponto dessa passagem para nos levar a uma reflexão acerca de nós. Zaqueu não era só um cobrador de impostos, ele era também uma espécie de gerente geral da arrecadação daquela região, que era muito próspera. E aí eu pergunto a mim e a você: como é que nós estamos gerenciando os recursos que Deus coloca nas nossas vidas? Não só os recursos financeiros, irmãos, mas também os recursos de dons espirituais, Porque nós sabemos que nossos dons, talentos, não são para nós, mas sim para a edificação do corpo. E os nossos bens? Como é que nós estamos gerenciando os nossos bens, Como é que nós estamos gerenciando os nossos bens? Será que nós estamos de forma como Zaqueu era antes de conhecer Jesus? De forma avarenta, egoísta? Ou nós estamos pensando no nosso próximo? Então, Zaqueu tinha um desejo e uma curiosidade de conhecer Jesus de perto. Ele já havia ouvido falar de Jesus. E aí a gente vê que muitas vezes pessoas têm uma curiosidade e até uma vontade de conhecer Jesus de perto. Mas, na verdade, quando conhece, será que há realmente, verdadeiramente uma conversão ou um convencimento? Porque existem pessoas dentro da igreja do Senhor que estão ali convencidas e não convertidas. Porque onde há a conversão, há a transformação, como houve em Zaqueu. Zaqueu era um homem avarento, um homem egoísta. Na medida que ele conheceu Jesus, e o curioso, irmãos, é que antes mesmo de Zaqueu ver Jesus, Jesus já viu Zaqueu. E chamou Zaqueu, a descer. E quando ele disse que hoje ele precisaria pousar, ou hospedar-se na sua casa, na casa de Zaqueu, não foi como um pedido, e sim como uma determinação enfática. Ou seja, muitas vezes Deus quer entrar na sua vida, quer entrar na sua casa, e Ele lhe convida de forma enfática. Será que nós estamos abrindo a porta das nossas vidas, da nossa casa, plenamente para Deus entrar em todas as áreas da nossa alma?
para que haja conversão do nosso espírito e o nosso espírito doutrine a nossa alma num processo de santificação. Porque quando há uma conversão, há uma transformação. Zaqueu saiu, como eu estava falando, de um homem egoísta, avarento, que só pensava em acumular bens para si, para um homem que passou a ser um doador, um compartilhador. Ele passou a socializar o amor e os seus bens. Então ali houve salvação, tanto é que Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa. Por quê? Porque houve uma transformação no caráter de Zaqueu. Zaqueu entendeu, naquele momento, que ele, como agora cidadão do reino, que já estava sendo estabelecido por Jesus aqui na terra, diante do rei, né, da glória, que na verdade, naquele momento, estava vindo de forma como servo despojado de toda a sua glória, como salvador e não como juiz, como cordeiro e não como leão, mas ali ele já era, como sempre foi o rei, né? Ele era rei, estava estabelecendo o reino de Deus, do Pai, né? Então, ele, diante da presença de Jesus, ele entendeu que ele ali já era um cidadão daquele reino. Ele queria participar daquele movimento, digamos assim, que até então não se entendia muito bem acerca do reino, mas aquele movimento, aquela unção, aquele ensinamento, aquele caminhar com Jesus, né? E ele entendeu que como um participante daquele movimento de Jesus, da doutrina, dos ensinamentos de Jesus, ele não poderia mais ser um homem avarento e nem conseguiria ser um homem avarento. O foco dele mudou completamente. Ele passou a focar em compartilhar, em vez de focar em acumular para si. Então, como estamos nós nesse sentido? Será que nós estamos compartilhando o que Deus nos deu? E aí eu não falo só em bens materiais, mas também os nossos dons e talentos, irmãos. Para a igreja, muitas vezes Deus nos dá os dons e os talentos e a gente não compartilha, principalmente o fruto do amor. Então, muitas vezes a gente não compartilha, não vivencia, não compartilha, não ama como devemos amar o próximo, como assim Jesus nos ensinou. E não compartilha o nosso bem, os nossos bens. Porque a gente ainda, infelizmente, a maioria, e a gente, eu posso dizer, me coloco aqui também, às vezes a gente está muito apegado a certas coisas da nossa vida, certos bens materiais, coisas aqui desse mundo, né? Às vezes não o dinheiro, mas às vezes apegado a certas coisas, roupas, nós mulheres, a homens apegados a carros, e focados em acumular riquezas e compartilhar. Será que nós estamos compartilhando como devemos? Né? Porque será que nós estamos levando a nossa 10ª parte de tudo que nós recebemos para a casa do tesouro, assim como ordena ao Senhor, para que o reino se expanda, para que mais pessoas sejam alcançadas? Porque é necessário nós entendamos o seguinte: como participantes do reino, nós precisamos ser colaboradores desse reino. E de diversas formas. Não só com os dons e os talentos, mas também com os nossos recursos financeiros e nossos bens, né? Porque as pessoas precisam ser alcançadas também porque tem necessidade dos bens que às vezes Deus coloca na nossa mão e que na verdade não é para usufruto nosso, é para usufruto de outro. Mas a gente fica segurando e usufruindo para nós mesmos e somente para nós mesmos. Irmãos, eu não estou aqui dizendo que a gente deve pegar nossos bens e entregar tudo, não é isso. Mas a gente deve ter a consciência
e aí o entendimento que a gente deve colaborar com o reino, também com os nossos bens. Como? De que forma? Dizimando na nossa igreja, né? Ofertando a nossa igreja, e não só na nossa igreja, mas na vida das pessoas. Porque muitas vezes a gente a oferta ela é livre. O dízimo a gente tem que levar à casa do tesouro, né? Para que ali o sacerdote responsável administre o dízimo, que é para o pagamento do sacerdote que vive em função exclusiva no reino, para o reino, ao serviço da igreja, né? E ele é digno de salário e que ele possa ter uma vida, irmãos, digna, abençoada, né? E somos nós que fazemos isso. O dízimo também é para o sustento do templo, que vai servir para alcançar novas vidas e para você mesmo, nós mesmos adorarmos a Deus, com conforto, inclusive, né? O mínimo que seja. E também, e principalmente, para alcançar as pessoas que necessitam do auxílio de recursos materiais por meio da igreja. E quem é a igreja, se não nós? Não é a parede, não são as paredes, somos nós é que somos a igreja, nós é que fazemos a igreja. Nós é que constituímos a igreja do Senhor. Então, será que nós estamos entregando os nossos bens? Porque, às vezes, a gente doa o nosso tempo, é mais fácil. Nem sempre. O tempo também é algo muito difícil. A gente doa nossos dons e talentos. Mas será que a gente, na hora de botar a mão no bolso, é uma dificuldade? Porque, às vezes, a gente não tem o entendimento da necessidade de sermos colaboradores. Porque tem pessoas, irmãos, que estão aí fora necessitando de algo que Deus colocou na tua mão para que chegue a Ele, que pertence a Ele. O destino final daquele recurso é dele, é Ele e não você. E você retém. Então, que sejamos não o Zaqueu antes de conhecer Jesus, mas o Zaqueu depois de conhecer Jesus. Esse Zaqueu que se converteu, que foi transformado, que passou a entender que o foco dele não teria que ser nos bens materiais, e sim no compartilhamento, na socialização do amor e de seus bens. Sermos colaboradores do reino, para que possamos nos capacitar cada vez mais e que Deus nos dê cada vez mais, coloque em nossas mãos, mas nos dê sabedoria a administrar e a compartilhar e levar para o destino aquele bem, aquele recurso para o destino que Deus estabeleceu, que muitas vezes não é o seu, não é você, é o outro. Que Deus quer abençoar através da sua vida outra pessoa, porque é assim que Deus trabalha, irmãos. Principalmente nesses tempos. Deus sustentou o povo dele, o povo hebreu, né? A nação de Israel, o povo hebreu, quando saiu do Egito, no Êxodo, e durante o deserto, com o maná que caía do céu, e as codornizes. As suas vestes, eles cresciam e as vestes iam crescendo juntos, sapatos e vestes, né? Mas hoje Deus não age dessa forma. Deus não trabalha, não faz dessa forma. Poderia fazer? Poderia, mas ele aprove a Deus que ele fizesse de outra forma. Como é a forma? Através de nós, igreja. Então que sejamos uma igreja relevante, uma igreja doadora, uma igreja compartilhadora dos nossos bens. Termos esse entendimento que muitas vezes esse recurso que nos vem à mão não é para nosso usufruto, e sim para que chegue ao destino que Deus estabeleceu, que é a outra pessoa, para que outra pessoa possa usufruir. Agora, claro que Deus não vai te deixar faltar nada daquilo que tu necessitas, que nós necessitamos, né? Os recursos também vêm para nossas mãos para que nós usufruemos dele. Mas há recursos específicos que vêm para nossas mãos para que a gente repasse, para que a gente oferte na vida de alguém, para que a gente leve para a casa do tesouro, ou seja, para nossas igrejas. E aí vai do nosso sacerdote ter
Que Deus coloque cada vez mais o entendimento, a sabedoria e a estratégia de administrar esses bens de forma adequada, né? Mas nós precisamos cumprir a nossa parte como igreja, como membro, né, do corpo de Cristo e como doadores e colaboradores do reino e como socializadores do amor de Deus e dos bens que Deus coloca em nossas mãos na vida de outras pessoas, abençoando a vida de outras pessoas, ofertando na vida de outras pessoas. Que possamos escutar o guiar do Espírito Santo quando ele disser: isso aí não é seu, filho ou filha, isso aí é para você dar a outro. E que possamos ter um coração livre para doar, livre para, desimpedido para doar e disposto a doar, doador verdadeiramente. Então, que sejamos o Zaqueu depois de conhecer Jesus. Esse Zaqueu que se transformou na presença de Cristo. Porque convertido é aquele que se transforma. E a gente se transforma nas coisas que mais, na realidade, precisamos ser transformados, obviamente. Que são, às vezes, na minha vida não é a questão da avareza, não é a questão do acúmulo de bens, é a questão de outras coisas, de mansidão, de o domínio próprio, né? E de outras coisas, de mais amor, de benevolência, enfim. Mas tem pessoas que necessitam de ser transformadas nessa área financeira, como um doador, né? Deixar de ser acumulador, egoísta, para ser um doador de Deus. Então é o que eu desejo para a minha vida e para a tua vida. Em nome de Jesus, que possamos ser esses colaboradores, doadores, ofertantes, socializando o amor, tanto o amor, né, os nossos dons, ofertando os nossos dons, o nosso tempo, né, o nosso serviço ao reino, mas também os nossos recursos financeiros, para que alcancemos aqueles que não têm a porção separada, que não conseguem preparar a porção separada por si mesmo. Que possamos preparar essa porção e que nós possamos chegar e levar a essas pessoas que precisam dessa porção. Em nome de Jesus. Amém? Eu deixo aqui a paz do Senhor Jesus, o shalom de Deus na sua vida. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.